Vem, divino amigo, pede comigo. Vem de mim, divino amigo, para me revelar tudo isso. Tudo isso que o Pai quer revelar. Tudo isso que Jesus quer revelar. Tudo aquilo que tu mesmo, Espírito Santo, divino amigo, queres revelar a mim. Revela. Mostra-me. Aponta-me. Pela fé, traz-me toda esta revelação. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque, meus irmãos, o tema deste grande acampamento é: Ele está no meio de nós. E por que é que nós escolhemos esse tema? Porque ele vai ser o tema do ano todo. E por que ele vai ser o tema do ano todo? Porque esta era a expressão mais usada pelos primeiros cristãos. Interessante. Os primeiros cristãos viviam repetindo uns aos outros: Ele está no meio de nós. E é por isso também que a igreja tomou essa expressão, e ela vem desde muito tempo. A igreja retomou essa expressão e a usa na missa. Quando o padre diz: o Senhor esteja convosco, o que a gente responde? Ele está no meio de nós. Por que a igreja retomou essa expressão? Porque justamente o que mais diziam os primeiros cristãos era isso: Ele está no meio de nós. Porque aquilo ficou incutido neles. Foi-lhes dada esta certeza de fé. E guarde bem isso que eu estou lhes dizendo, esta certeza de fé. Eu vou explicar já. Essa certeza de fé que Ele está no meio de nós. E o próprio Jesus foi que preparou os apóstolos para isso. Porque até a hora da sua morte, Jesus esteve presente com eles fisicamente, como nós estamos aí um ao lado do outro. A gente vê, a gente toca, a gente escuta, a gente sente a pessoa ao nosso lado. Mesmo se alguém, por exemplo, é deficiente auditivo, não enxerga, mas ele toca a pessoa, ele ouve a pessoa. Mesmo se a pessoa não ouve, os surdos, e muitos deles têm participado da canção nova, é surdo, não ouve, mas vê, toca. Então, eles tinham a presença física de Jesus. Eles podiam sentir Jesus com os seus sentidos, com os olhos, com o ouvido, com o toque. Mas depois que Jesus morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Com a ressurreição, Jesus não retomou o mesmo corpo de antes, não. Jesus retomou um corpo ressuscitado. Jesus tomou um corpo glorificado. Preste atenção a isso. Porque em geral, nós imaginamos assim: Jesus estava morto, lá no sepulcro, e ele retornou com o mesmo corpo, quer dizer, a vida voltou àquele corpo e Jesus ressuscitou. Só que não foi assim. A ressurreição foi muito mais. Jesus retomou então, com a sua ressurreição, um corpo glorioso, diferente do nosso. Claro, era o mesmo corpo de Jesus, só que agora foi transformado, glorioso. É o que aconteceu com o corpo de Maria, na sua assunção ao céu. Até muita gente às vezes se escandaliza quando nós dizemos que Maria morreu e foi sepultada. Ela morreu e ela foi sepultada, tanto assim que lá em Jerusalém, ao lugar onde Maria morreu, ao lugar onde ela foi enterrada. Ela morreu pertinho do cenáculo, bem pertinho.
Ela foi sepultada no pé do Monte das Oliveiras. E lá está ainda hoje o sepulcro em que ela foi sepultada. Porque em tudo ela viveu como Jesus. Assim como Jesus morreu, ela também morreu. Assim como Jesus foi sepultado, ela também foi sepultada. E assim como Jesus ressuscitou, ela foi ressuscitada. E daí ressuscitada, ela foi arrebatada ao céu, como Jesus foi arrebatado ao céu. Só que para Jesus nós falamos de ascensão, porque Ele mesmo subiu. Como Deus, Ele mesmo subiu. Maria não, Maria foi assunta, ela foi levada, ela foi arrebatada para o céu. Com o seu corpo glorioso, e que beleza! Hoje no céu existem 2 corpos já ressuscitados. 2 corpos já glorificados. O de Jesus, um corpo masculino, e o de Maria, um corpo feminino. Como que para representar todos os nossos corpos, que um dia também passarão pela mesma coisa. Então, Jesus, depois da sua ressurreição, começou a se manifestar aos seus apóstolos com o seu corpo glorioso, que nós não podemos ver, porque os nossos sentidos, a visão, a audição, o tato, os nossos sentidos só captam os corpos físicos, não os corpos gloriosos. Por isso, Jesus aparecia para eles cada vez, lhes dava a graça deles poderem ver. Você conhece muito bem que já na manhã da ressurreição, Maria Madalena e as suas companheiras foram para o sepulcro e encontraram o sepulcro aberto. Daí Maria Madalena estava ali fora, chorando, porque não sabia onde estava o seu Senhor. E de repente ela vê alguém, que ela pensa que era o jardineiro, e vai conversar com ele. Interessante, por que é que Maria Madalena não percebeu que era Jesus? Puxa vida, ela conhecia muito bem Jesus. Aí que está, porque Jesus estava se manifestando para ela, aparecendo para ela, mas com o seu corpo glorioso. Por isso ela não reconheceu, pensou que fosse o jardineiro, e deve ter pensado que jardineiro bonito. Era o mesmo Jesus, só que agora com o seu corpo glorioso. Somente quando Jesus a chamou pelo nome Maria, e é claro, Jesus tem uma maneira muito especial de chamá-la assim, de Maria, porque todos também a chamavam de Madalena. Jesus não a chamou de Maria do jeito e com aquela entoação de voz que ele costumava. Daí ela percebeu que era Jesus. Por que isso? Porque Jesus agora estava com o seu corpo glorioso. Interessante, os apóstolos não viram logo Jesus. A primeira foi Maria Madalena. Naquela tarde, estavam todos eles no cenáculo, portas e janelas fechadas, com medo dos judeus, quando de repente, veja bem, de repente, Jesus se põe no meio deles. Ele não entrou pela porta, nem pulou pela janela, de repente ele se pôs no meio dele, quer dizer, ele apareceu. E veja bem a palavra aparecer, ele estava, só que não aparecia. Os apóstolos não eram capazes de vê-lo. De repente ele se deixa ver, quer dizer, ele aparece. Ele aparece. Ele já estava ali no meio deles. E saúda, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. Tem toda uma conversa com eles. Até interessante que quando São Lucas descreve isso, São Lucas mostra bem todo o susto que eles tiveram. Pega comigo Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 36 e seguintes. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 36.
Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles. Jesus apresentou-se, Jesus apareceu no meio deles. E disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, veja, perturbados e espantados, pensaram estar vendo um fantasma. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que estas dúvidas nos vossos corações? Veja, eles ficaram perturbados, muito perturbados e cheios de dúvida. Por quê? Era Jesus? Era Jesus. Eles estavam vendo? Estavam vendo. Só que Jesus estava com seu corpo glorioso, diferente do que era antes. Interessante, logo antes desse fato, aí no mesmo capítulo 24, começa lá no versículo 13, Lucas conta o que aconteceu com os 2 discípulos de Emaús. Eles estavam voltando de Jerusalém para Emaús, que era a terra deles, quando de repente um personagem, alguém, chega perto deles e começa a conversar. E gente, andaram horas, porque a distância entre Jerusalém até Emaús é grande, ainda mais a pé. E foram conversando. Jesus foi esclarecendo para eles tudo. E por que eles não perceberam que era Jesus? Porque Jesus estava com o seu corpo glorioso. Só quando chegaram a Emaús, só quando entraram na casa, só quando Jesus tomou o pão, partiu o pão e ia lhes dar, foi só na hora que diz o Evangelho, os olhos deles se abriram e eles perceberam que era Jesus. Só que neste momento Jesus desaparece. Preste atenção, ele só desapareceu, ele estava ali. Não é que de repente Jesus foge, vai embora. Não, ele estava ali, só que ele desaparece. Mas ele estava. Você está prestando atenção a isso? Olha a sequência. Ele foi falando com eles, mas eles não perceberam que era ele. Chegam lá, no partir do pão, eles percebem. Eles se entusiasmam, ficam alegres. Só que nessa hora Jesus desaparece. Só que ele estava, só que eles não podiam ver. Voltamos agora no trecho que nós estávamos, já entrando no versículo 29. Porque diz no 28 que eles estavam perturbados e com dúvidas nos seus corações. Então Jesus diz, versículo 39, vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Um espírito não tem carne nem ossos, como eu tenho. Porque Jesus realmente tinha carne e ossos, só que de um corpo glorioso. Percebe? E Jesus está explicando: eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito, sou eu mesmo. Olha a expressão de Jesus: sou eu mesmo. 40, e dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando ainda, estando transportados de alegria, veja, eles ficaram transportados, cheios de alegria, mas ao mesmo tempo estavam perturbados, estavam assim, como diz aqui, vacilando ainda. Por quê? Porque Jesus estava diferente. Ele estava com o seu corpo glorioso, como será o nosso quando Jesus vier. Quando Jesus vier, quem estiver morto vai ressuscitar, como Jesus ressuscitou, como Maria ressuscitou, e receberá um corpo glorioso. Diz São Paulo que quem estiver vivo nem precisará morrer, vai ser transformado num abrir e fechar de olhos, e vai receber um corpo glorioso. Quer dizer, esse corpo atual nosso vai ser transformado, diz São Paulo, num corpo glorioso. Era com esse corpo que Jesus estava se manifestando para eles, por isso que eles estavam duvidando. Então diz, versículo 41, mas vacilando eles ainda, estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer?
Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles, para eles perceberem que não era um fantasma, que não era um espírito. Jesus comeu na frente deles, como para dizer: sou eu mesmo. Você sabe que uma semana depois, ele apareceu outra vez, porque desta vez, Tomé não estava. E quando Tomé chegou, disse: não acredito, se eu não vir, se eu não tocar nele, eu não vou acreditar. Lembra disso, não é verdade? Daí uma semana depois, justamente, Jesus aparece outra vez, no mesmo lugar, e até chama Tomé: vem cá, Tomé, toca nas minhas mãos, toca nos meus pés, toca aqui no meu lado, Tomé, e não seja incrédulo, mas seja um homem de fé. E Tomé, todo atrapalhado, faz a sua profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Ele nem precisou tocar. Interessante, depois Jesus vai aparecer para eles lá na Galileia, na beira do mar. Eles foram pescar, não pescaram nada naquela noite. De madrugada, alguém grita para eles lá na praia: vocês têm algum peixe? Eles gritam: não. Só que João, que mais do que com os ouvidos, mais do que com os olhos, estava olhando com o coração, com a fé. Preste atenção agora, porque João ouvia, João olhava muito mais com o coração, muito mais com a fé, do que com os olhos, do que com os ouvidos. João, que era o discípulo amado, percebeu que era Jesus. Então diz para os outros: é o Senhor. E na hora que ele diz: é o Senhor, Pedro já se joga na água e já vai entre nadando e andando, porque estava já na praia, para se encontrar com Jesus. E quando chegam lá, Jesus já está, Jesus já preparou pão, peixe para eles, e acontece a pesca milagrosa ao mesmo tempo. Que negócio esquisito, né? Parece que Jesus estava brincando de esconde-esconde com eles. Ele aparece e desaparece, ele se mostra e depois não se mostra mais. Não, Jesus não estava brincando de esconde-esconde. Preste bem atenção. Jesus estava preparando os seus apóstolos, Jesus estava preparando os seus discípulos para eles passarem de uma percepção física de Jesus para uma percepção espiritual de Jesus. Mas veja, não é que uma percepção física ela é real e uma percepção espiritual não seja real. Não, também a percepção espiritual pela fé é real, só que a gente não vê. E por que a gente não vê? A gente não vê porque Jesus está com um corpo glorioso e não mais com o seu corpo físico. Ele teve que prepará-los para isso. Porque momentos antes dele aparecer ali no cenáculo, onde estava também Tomé, Jesus já estava vendo tudo, escutando tudo, só que os apóstolos não viam, só que os apóstolos não escutavam, mas Jesus estava ali com o seu corpo glorioso. Eles não tinham sentidos para poder vê-lo, para poder tocá-lo, para poder ouvi-lo, mas que Jesus estava. Também depois de falar a eles, de falar a Tomé, Jesus desaparece, só desaparece, mas não quer dizer que ele foi embora correndo, não, ele só desaparece dos olhos deles, mas ele continuava no meio deles, percebe? E foi assim até a sua ascensão. Os Atos dos Apóstolos vai dizer que, até pega comigo, para você não ter dúvida nenhuma. Passa de Lucas para Atos, Atos 1, logo no comecinho, Atos capítulo 1 e versículo 1. Em minha primeira narração, que é o Evangelho de Lucas, em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio
até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. É a eles que se manifestou vivo depois da sua paixão. Eu vou repetir o versículo 3, preste bem atenção. É a eles que se manifestou, portanto que apareceu, que se mostrou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Então, durante aqueles 40 dias, até a sua ascensão, Jesus apareceu muitas vezes para eles. Ele aparecia e desaparecia, mas preste bem atenção, Jesus estava, só que ele precisava que os apóstolos se acostumassem com uma nova presença, com um novo tipo de presença. Não era mais a presença física, mas que ele estava, apenas que eles não conseguiam vê-lo. Só para você entender bem isso, deixa eu contar o seguinte, que ainda mais uma vez, quando eu fui agora a Portugal, no Congresso das Novas Comunidades, mais uma vez me contaram isso, porque um frei, que é muito amigo do capelão, lá do Carmelo, onde está a irmã Lúcia, foi ele quem contou, que a irmã Lúcia, que é companheira de Jacinto e de Francisco, né, os 3 pastorinhos, a irmã Lúcia hoje está com mais de 90 anos, o próprio capelão contou isso, que a superiora encontrou um dia a irmã Lúcia nos corredores do mosteiro, lá do Carmelo, paradinha assim, e olhando para um ponto, e parada, como que em êxtase. Mas a madre tinha um recado para dar para ela, ela esperou um pouco, mas como a Lúcia continuou do mesmo jeito, ela chegou, tocou nela, a Lúcia levou até um susto, e disse: irmã Lúcia, desculpe tirá-la da oração, mas eu tenho um recado para lhe dar. Daí a irmã Lúcia disse: não, madre, nenhum problema, a senhora não me tirou da oração, não. Daí a madre disse: mas como não tirei da oração? O que você estava fazendo? Eu disse: mas a senhora não viu, madre? Você viu o quê, Lúcia? Ela logo pensou que a Lúcia estava ficando assim meio gagá, né, pela idade. Vendo o quê, Lúcia? Daí que a Lúcia tomou consciência e disse: madre, desculpe, né? Porque a senhora e as irmãs apenas não veem, eu tenho a graça de ver. Mas ver o que, Lúcia? Ficou mais encafifada ainda a madre. Mas ver o que? Sim, madre, ver Nossa Senhora. Mas Lúcia, era isso que você estava vendo? Sim, era Nossa Senhora, eu estava conversando com ela. Mas Lúcia, sim, madre, mas isso é comum, ela sempre está por aqui, no nosso mosteiro, ela anda nesses corredores. E a madre foi ficando emocionada. Ela vai à capela quando nós vamos à capela, ela vai ao refeitório quando nós vamos ao refeitório, e ela me visita muitas vezes lá no meu quarto. De repente, quando eu estou no quarto, ela aparece lá no meu quarto, chega no meu quarto. Eu até muitas vezes convido para ela se sentar. Disse a Lúcia, às vezes ela nem quer que eu me levante da cadeira, ela se senta na cama e ficamos ali conversando. E a madre, mas Lúcia, e você nunca me contou isso? Eu disse: mas madre, eu nem imaginava que eu devia contar, porque a única diferença é esta: eu tenho a graça de ver, eu recebi a graça de ver. O que acontece com a senhora e as irmãs, apenas as senhoras não têm a graça de ver, mas que ela está aqui no nosso Carmelo, ela anda por aqui. Você entendeu? Gente, o que acontece com a irmã Lúcia
com a presença de Nossa Senhora, acontece muito mais, de maneira mais linda, de maneira muito mais real, com Jesus, Jesus ressuscitado, Jesus com seu corpo glorioso no meio de nós. E é por isso que os cristãos, os primeiros cristãos, viviam dizendo: Ele está no meio de nós, porque Jesus acostumou, Jesus preparou os apóstolos para eles se acostumarem com um novo tipo de presença, no qual eles sabiam pela fé que Jesus estava, apenas que eles não viam, nem sentiam, mas que sabiam que Ele estava, sabiam. E aí que está o mais lindo: eles viviam nesta certeza, viviam como se Jesus estivesse no meio deles, não, eles viviam sabendo que Jesus estava no meio deles, apenas eles não viam, não ouviam, não tocavam. Você está me entendendo? Para eles era uma certeza. E é por isso que os primeiros cristãos também eram muito fortes, eram muito firmes, eram muito devotos, eram muito espirituais, porque eles tinham a certeza de que Jesus estava no meio deles, e por isso diziam uns aos outros: Ele está no meio de nós. Quando eles encontravam alguém desanimados, por exemplo, encontrei lá embaixo do palco, alguém que estava assim com o coração aflito, num desânimo, e dizendo: não aguento mais. Qual é a melhor coisa que eu devia dizer para essa pessoa? Minha filha, Ele está no meio de nós. Você está me entendendo? Ele está no meio de nós. Gente, como Ele está agora. Como Ele está agora. Ele está no meio de nós. Nós não temos sentidos, nós não temos olhos para ver, porque os nossos olhos não são capazes de ver um corpo glorioso. Só quando nós tivermos também um corpo glorioso é que nós vamos poder ver. Agora nós não temos. Mas que Ele está, está. E Ele está presente. Está presente do mesmo jeito que estava com os apóstolos. Ele nos vê, Ele nos ouve, Ele conhece tudo sobre nós. E claro, porque Ele é Deus, porque Ele tem um corpo glorioso, Ele vê também dentro de nós. Ele vê os nossos pensamentos, Ele vê os nossos sentimentos, mesmo que você não diga. Mesmo antes de você dizer, Ele já está vendo tudo, Ele já está sabendo de tudo. E mais do que tudo, Ele é aquela presença de que a gente precisa nos momentos mais difíceis da vida da gente. Claro, não é para nós apenas recorrermos à presença dEle nas horas difíceis, é para recorrermos a isso sempre, mas especialmente quando precisamos, como por exemplo, graças a Deus, mesmo que não seja muita coisa, você tem alguma coisa em casa para comer. Tem pão, tem bolacha, tem leite, e às vezes tem coisas melhores na sua casa para comer, mesmo na sua geladeira, mesmo que não tenha muita coisa, alguma coisa você tem, alguma fruta, tem um leite, tem água na geladeira, pelo menos, tem alguma coisa ali, está lá. Só que a gente nem se lembra na hora da necessidade, na hora que você está com sede, não vai ser um dia muito quente, daí que você se lembra que você tem água e água gelada na sua geladeira. Na hora que precisa, na hora que a sua criança precisa, é que você sabe que você tem leite na sua geladeira e vai pegar leite na geladeira. É na hora que a criança pede, na hora que você está precisando, que você se lembra, que você sabe que você tem uma fruta na geladeira, que você tem pão no armário, que você tem uma bolacha. É na hora da necessidade que a gente se lembra, é na hora da necessidade que a gente vai atrás. E é isso que eu estou dizendo, Jesus está no meio de nós, Ele está no meio de nós, e é que está, na hora da necessidade,
Preste bem a comparação, preste bem atenção à comparação. Assim como você sabe que, embora seja pouca coisa, talvez, mas você tem na geladeira, você tem no seu armário, e você vai lá e recorre e pega, porque está lá, você sabe que está lá. É isso que Jesus quer. Que na hora da necessidade, você saiba que Ele está no meio de nós, e está porque está. Deixa eu dizer, só para você entender bem, assim como eu estou, e veja, eu não sou um fantasma não, eu não sou um fantasma, pode perceber que eu não sou um fantasma, não sou. Se você me der um beliscão, eu vou dizer um ai aqui, se você me der um murro, eu vou sentir. E assim como você está aí, e você também não é um fantasma, Ele está no meio de nós. E os primeiros cristãos viviam essa certeza de fé, porque na verdade não viam, não é que os cristãos viam, não é que os cristãos sentiam, não, como nós também, eles não percebiam nada, mas pela fé, eles sabiam que Jesus estava no meio deles, e por isso recorriam, e por isso eram fortes, por isso eles não se desesperavam, por isso eles foram até o martírio, e morreram mártires, porque eles sabiam, eles não viam, não é que na hora que as feras vinham, não é que na hora que iam cortar a cabeça, não é na hora que iam torturar, eles viam Jesus, não, mas eles tinham a certeza, Ele está no meio de nós. E veja, os mártires se animavam uns aos outros, dizendo, Ele está no meio de nós. Quando se juntava aquele grupinho de mártires, que soltavam as feras, e aquelas feras vinham sobre eles, eles se animavam dizendo uns aos outros, ali naquele bolinho de cristãos, Ele está no meio de nós. Você está me entendendo? É que como já se passaram 2000 anos, é como todas as coisas, né? Você está com uma coisa quente, saída do fogo, pouco a pouco, vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando, e pode ser que até gele. Se você não volta a esquentar, vai se esfriando, vai se esfriando. Se você não esquenta, se esfria, se esfria, se esfria. E infelizmente aconteceu muito isso conosco. Nós somos nos desacostumando dessa realidade de fé, que Ele, Jesus, o mesmo Jesus, o mesmo, não existe outro, Ele está no meio de nós, também com o seu corpo. Veja bem, não é só na Eucaristia, claro que na Eucaristia Ele está de uma maneira toda especial, renovando o seu sacrifício, dando-se em comunhão a nós, mas não é só na Eucaristia, claro. No decorrer do dia o Padre Roberto vai estar conosco, ele como sempre costuma fazer, é certo que vai falar também sobre isso, mas não é só na Eucaristia, em qualquer lugar, na sua casa, no seu tanque, na sua cozinha, no seu quarto de dormir, lá no seu emprego, lá no seu escritório, junto com você na máquina, com você sentado à mesa e trabalhando, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Quando você está namorando, quando você sai de carro, quando você vai se divertir, quando você vai rezar, Ele está no meio de nós. E a maior beleza, a maior maravilha, gente, é esta. E mais ainda, não é um Jesus insensível, não, é Jesus com tudo aquilo que Ele é, como Ele disse, sou eu mesmo. E veja, hoje, mais do que esclarecer para a sua cabeça, isso que eu estou dizendo, a graça que o Senhor quer dar a mim e a você, é esta certeza de fé, devolver a nós esta certeza de fé, devolver para você essa certeza de fé, de que Ele está no meio de nós, de que Ele está conosco. E é por isso que nós podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E nós podemos dizer, tudo posso naquele que me dá força, porque Ele está no meio de nós.
É por isso que nós podemos dizer, isso está lá na carta aos Romanos, nós podemos dizer sem medo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, porque também na tribulação, também na angústia, também na perseguição, Ele está no meio de nós, Ele está conosco, lado a lado conosco. Você nunca está sozinho, nunca, nunca, nem no seu quarto, nunca. Mesmo que você se tranque, mesmo que você se enterrasse, Ele está no meio de nós. Nem a fome, nem o perigo, nem a espada, nada, nada. Pelo contrário, diz São Paulo, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou e que está no meio de nós. Você está me entendendo? Para você entender melhor ainda isso, nós podemos recorrer àquela passagem do Evangelho de São Mateus. Vai comigo, capítulo 14, versículo 22 e seguintes. Mateus 14, 22 e seguintes. Mateus 14, 22 e seguintes. Aí está narrada aquela caminhada que Jesus fez sobre as águas. Durante aquele dia, uma multidão acompanhou Jesus. E de tarde não tinham o que comer. E Jesus então multiplica os pães. Depois Jesus despede a multidão, manda que os apóstolos tomem a barca e vão para o outro lado do lago, e ele vai rezar. Mas durante a noite, os apóstolos que estavam atravessando o mar da Galileia, foram surpreendidos por uma enorme, uma tremenda tempestade. As ondas levantavam a barca lá em cima, que eles ficaram apavorados, e eram bons pescadores. De repente, eles veem alguma coisa andando sobre as águas, ficam mais apavorados ainda. Imagine, no meio daquela tempestade, tudo escuro, de repente eles avistam uma coisa, e viram que era gente andando sobre a água. Logo pensaram que era um fantasma. Você pode acompanhar aí, versículo 26. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Veja, eram gritos de terror, diz o Evangelho. Mas Jesus lhes disse, preste bem atenção: tranquilizai-vos, sou eu mesmo, disse Jesus, não tenhais medo. Você entendeu? Naquela hora os apóstolos estavam na maior dificuldade, talvez a maior dificuldade pelas quais eles tinham passado até então. A tempestade era tremenda. Justamente nesta hora, Jesus vem andando sobre as águas. Repito, como eles pensassem que era um fantasma, Jesus grita lá de longe. Veja, Jesus não falou assim como eu estou falando, que estava longe ainda, ele vinha se aproximando. Era mar e era tempestade, um barulhão. Então Jesus deve ter gritado: tranquilizai-vos, sou eu, não temais. Para eles poderem escutar, gente. É isso que Jesus quer dizer a cada um de nós, em toda e qualquer dificuldade que nós estivermos. Passe agora bem para o concreto. O que você tem vivido? Talvez você esteja vivendo coisas muito difíceis.
difíceis para você mesmo. Talvez o seu problema seja você, na situação que você está, no pecado no qual talvez você viva, no vício talvez no qual você viva, ou na tristeza, ou na depressão, ou na decepção em que você está, na mágoa, no ressentimento que você está, quem sabe na raiva que você está, ou na decepção, decepcionado com o seu casamento, decepcionado com seus filhos, ou decepcionada com seu pai, com sua mãe, decepcionado com a igreja, com o padre, decepcionado, e por isso sem força, por isso triste, quem sabe jogado numa depressão. E o que Jesus quer devolver a você não é uma autossugestão. Não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Quer dizer, a pessoa está tremendo, mas eu estou bem, até gaguejando, né? Eu estou bem. Não, não é autossugestão, é uma certeza de fé. Você não vê nada, você não sente nada, mas pela fé que você já recebeu. A fé é um dom. E como está lá na carta aos Romanos, ele não volta atrás. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. E o primeiro dom que nós recebemos é a fé. Foi o dom recebido no batismo. Pela fé, então, você sabe. Os seus sentidos não mostram nada, nem as suas emoções, nem a sua sensibilidade mostra nada, ao contrário. Mas pela fé você sabe, Ele está comigo. Ele está comigo, Ele está próximo de mim. Eu não estou só. Está me entendendo? Porque aqui é uma coisa muito importante. Principalmente nas horas difíceis, nas horas de problema. É daí que a gente não sente mesmo a presença de Deus. Mas por quê? Por que a gente não sente? Porque às vezes a gente não sente nem a presença das pessoas. Quando nós estamos num problema muito grande, as emoções nos tomam de tal maneira que parece que a gente não ouve as pessoas que estão ao nosso lado. A gente vê que tem gente ao nosso lado, mas não nos toca. Verdade não é? A emoção é tão forte, o barulho por dentro, a perturbação interior é tão grande que a pessoa está ali, eu estou vendo que está, mas não me toca, não me atinge. Qualquer coisa que a pessoa fale, nada me toca. Por quê? Por causa do problema. Na hora da emoção, gente, a gente como que se desliga. Se até humanamente é assim, muito mais em relação a Jesus. Na hora do problema, daí que você sente que você está sozinho. Você sente. Não é que seja assim, mas você sente que você está sozinho, porque você não sente nada. E eu preciso explicar, porque as pessoas pensam, não, quem tem fé, então sente que Jesus está. Não, não sente nada. Eu estou lhe dizendo porque é assim mesmo. Até deixa eu contar uma outra coisa. Ainda ontem, lá com o nosso bispo, lá em casa, Dom Eduardo esteve junto com Dom Valmor, na nossa casa. Até tivemos uma graça muito grande ontem. Como Dom Valmor veio de viagem, ele não tinha celebrado ainda, então ele pediu se ele podia celebrar em algum lugar. E Dom Eduardo sabia que há uma capela na minha casa, e Dom Eduardo deu a sugestão de celebrarem lá, e foi uma coisa linda. Dom Valmor, Dom Eduardo e eu celebramos ali na capelinha. E depois, durante o jantar, Dom Eduardo comentava de um artigo que ele leu a respeito de Madre Teresa de Calcutá, onde a pessoa que escreve, que conheceu bem Madre Teresa, diz que ela passou a vida dela apenas vivendo as certezas de fé, mas ela vivia numa noite espiritual, onde ela não sentia nada,
onde Madre Teresa foi sempre assim, ligadíssima à Eucaristia. Tinha um amor à Eucaristia fora do comum, mas ela dizia para os íntimos: mas eu não sinto nada, eu não sinto nada. Ela dizia: eu me debato na noite escura dentro de mim, sem sentir nada. E disse, quem escreve esse artigo, que isso foi durante a vida dela toda. Também quando ela ia atender os pobres, quando ia atender aqueles andrajos, porque eram como que pessoas, ali no chão, lá na Índia, pessoas morrendo, pessoas cheias de vermes, e Madre Teresa ia atender, ia socorrê-los, e ela socorria, e ela sabia que ela fazia aquilo por Deus, mas ela dizia: eu faço tudo isso, e sei que faço por Deus, sei que Deus está comigo, sei que Jesus está comigo, e eu faço por Ele, porque eu amo. Mas ela dizia: mas eu não sinto nada, eu continuo vivendo numa noite escura do Espírito. Daí a pessoa que faz o artigo explica: mas então ela estava mentindo? Ela não sentia nada, e como é que ela fazia tudo aquilo? Era uma farsa? Diz: não, é o contrário. E aí estava a virtude, porque ela não sentia com os sentidos, não sentia com as emoções, mas com a fé. Ela sabia, embora ela não sentisse nada. Deixa eu dizer, nada quer dizer nada. Ela mesmo dizia: eu vivo numa noite espiritual. E noite espiritual quer dizer noite espiritual. Então explica a pessoa que escreve o artigo: era muito mais virtude ela fazer tudo o que fez pelos pobres, ela tocar aquela congregação maravilhosa, ela realizar tudo que ela realizou pelo mundo inteiro, sem sentir nada. Diz o artigo: isso que é virtude, isso que é fé. E é mesmo, gente. Por que eu contei isso? Porque muitas vezes nós pensamos que quem tem fé sente. Não é verdade. Claro, eu sou muito pequenininho ao lado de Madre Teresa, mas eu digo sempre para os meus filhos, e eles sabem disso, que eu explico sempre. Porque às vezes as pessoas pensam que eu estou sempre vendo Jesus, né, vendo Nossa Senhora, ou que eu estou aí sentindo as coisas, né? E eu explico para as pessoas: não, eu não vejo nada, eu não sinto nada. E eu explico assim: 70% da minha vida, 70% da minha vida espiritual é aridez. E aridez quer dizer: eu não sinto nada. 20% é cruz. Porque se você entendesse o que a gente sofre para conduzir uma obra como essa, e não é de agora não, é desde muito tempo. 20% da minha vida espiritual é cruz. E cruz é cruz. E cruz como Jesus abandonado, que disse: meu Deus, por que me abandonaste? E explico para eles: apenas 10% da minha vida espiritual, que é consolação, que é sentir. E até eu percebo que Deus está sendo muito bom comigo, de me dar ainda 10%, para eu poder sentir, perceber que eu sou muito fraco. Só que para a Madre Teresa, Ele pôde tirar até esses 10%, porque ela teve muito mais fé. Você está me entendendo? Foi daí que eu fui entender aquilo que os mestres de espírito dizem, que quanto mais a pessoa vai crescendo em santidade, não é que ela sente mais, não, ele diz: quanto mais a pessoa cresce em santidade, menos ela vai sentindo e mais ela vai vivendo pela fé. Porque pela fé a gente não sente nada. Se a gente sente, não é mais fé. Se a gente toca, não é mais fé. Se a gente vê, não é mais fé. Está vendo? Repito o que os mestres de espírito dizem: quanto mais a pessoa cresce espiritualmente, menos ela vai
sentindo. É que em geral as pessoas, eu estou certo que você pensava assim, que pelo fato de você não sentir, você achava, não, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Não, meu filho, você tem fé. Porque a fé não volta atrás, eu repito, está lá na carta aos Romanos, capítulo 11, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, e São Paulo fez questão de usar um termo da jurisprudência romana, que ele conhecia muito bem, e usou a palavra irrevogável, que hoje se usa ainda nas leis. Os dons de Deus e o chamado de Deus são irrevogáveis, ele não volta atrás de jeito nenhum, e o primeiro dom é o dom da fé, e o primeiro chamado é o chamado a ser cristão, portanto a viver da fé. Deus não volta atrás, você tem fé, só que uma coisa é ter fé e outra coisa é usar a fé. Para você entender bem isso, se eu tirar esse óculos, eu não consigo ler, estou dizendo sinceramente, eu não estou conseguindo ler. Eu só estou lendo aqui o título grande, o número 15, porque pode ver na sua Bíblia, os números da Bíblia da Ave Maria são grandões. Eu estou lendo que é 15, meio embaçado, mas estou vendo que é 15. Mas o restante, eu tenho que fazer uma dificuldade para entender que o título em cima é os fariseus e suas tradições. O resto das outras letras eu não entendo nada. Agora, se eu usar, agora é diferente. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia, agora estou lendo tudo. Você percebeu a diferença? Eu tenho óculos, mas se eu não uso óculos, você tem fé, mas se você não usa a fé. E aí eu repito, gente, fé não é ver, fé não é sentir, fé é acreditar, Deixa eu dizer, no fundo a gente parece bobo. Você não vê nada, você não sente nada, mas você acredita. Mas acredita por quê? Por causa do dom da fé que Deus deu a você. E é que está, o Espírito Santo que está em nós, move a nossa fé. E daí acontece conosco aquilo que aconteceu maravilhosamente durante a vida da Beata, hoje dizemos a Beata Madre Teresa de Calcutá. Ela não via nada, ela não sentia nada, ela vivia numa noite escura do Espírito, mas fez tudo aquilo que ela fez. Meu Deus do céu, que santa maravilhosa, que obra concreta que ela fez, sem sentir nada, sem ver nada. Claro que a Canção Nova, gente, é uma gota de água ao lado da obra de Madre Teresa. Mas olha concretamente, até o chão que você pisa, gente, isso é resultado da fé. O chão que você pisa, porque esse terreno que nós compramos foi só pela fé. A cadeira que você senta, esse rincão, e mais ainda, essas câmeras. E você está vendo a gente pela televisão onde você está, vendo a gente pela internet onde você está, nesses lugares do mundo de meu Deus, escutando a nós pelo rádio. Tudo isso veio da fé. Quer coisa mais concreta do que isso? Mas eu preciso lhes dizer, não é que eu viva vendo, sentindo, não. Eu explico mais uma vez, 70% da minha vida espiritual é secura, é aridez, que eu não sinto nada. Acrescente a isso 20% a mais, que não é só secura, não é só aridez, é também cruz, é também dor, é abandono, é você sentir-se como Jesus sentiu na cruz. Meu Deus, porque me abandonaste. Você não sente nada, dá até um desespero, do jeito que Jesus sentiu, porque daí você não sente nada, nem a presença de Deus você sente. E apenas 10% que Deus me dá de gorjeta ainda, de bondade. Mas está vendo que obra concreta? Deixa eu dizer com muita simplicidade, eu tenho construído isso sozinho.
na fé, porque Deus me tem dado a graça de eu saber e proclamar: Ele está no meio de nós. Você entendeu? Obrigado, porque seu aplauso diz que você entendeu. E é isso que eu estou pedindo para você. Que o Senhor redesperte essa fé. A fé está aí. O que está precisando é abanar. É abanar. Muitas vezes a gente pega lá, né, uma panela, uma tampa. Me dá esse papelzinho seu, do horário mesmo. Traz aqui um só. Pronto. Você pega lá uma tampa de panela, né? E abana, né? Abana as brasas, só tem brasa. E brasa cheia de cinza. Mas porque você abana, daqui a pouco a brasa fica vermelha e daqui a pouco a chama. É isso que eu estou pedindo que o Senhor faça. Porque a fé está em você. Estou pedindo que o Espírito Santo faça isso. E a própria palavra Espírito quer dizer sopro. Que o próprio Espírito Santo abane a fé que você tem. E que justamente esta fé reacendida, reavivada em você, lhe traga, veja bem, a certeza de fé. Gente, não é certeza intelectual, não é autossugestão, não é. Não é emoção, não é sentimento, não é sentir. É diferente. E a gente somente toca a fé quando a gente toca a fé. A fé é uma coisa diferente, onde no fundo você não sente nada, mas você se arrisca na fé, como eu tenho feito a minha vida inteirinha. Arriscar-se para comprar isso aqui, imagina o que foi. Arriscar-se para entrar, para ter uma televisão, você não imagina o que foi. Arriscar-se para subir para o satélite, e ter uma televisão não apenas regional, mas uma televisão nacional e depois internacional, foi arriscar-se pela fé. Mas por que eu fui tendo a graça de fazer tudo isso? Porque graças a Deus, e eu faço isso, todos os dias logo de manhã cedo, e várias vezes durante o dia, eu estou abanando a minha fé, porque senão também a minha fé cria cinza em cima. Deixa eu dizer, a minha fé cria cinza em cima, e eu preciso abanar, e eu preciso do Espírito Santo, que venha abanar a minha fé, e reacender, porque senão eu sou tão incrédulo, como os incrédulos. Você me entendeu? E é isso que estou pedindo, Senhor, que o Senhor reacenda no coração de cada um desses meus irmãos e irmãs, o dom da fé que está neles, e que com o dom da fé reacendido no coração deles, eles possam viver esta certeza: Tu estás no meio de nós. Senhor, obrigado, Senhor, Tu estás no meio de nós, especialmente nas horas de dificuldade, nas horas de problema, nas horas de angústia, nas horas até mesmo de desespero, nas horas que a gente não sente nada e tudo é contraditório. Tu estás no meio de nós, e mesmo que a gente sofra porque não sente nada, Tu estás e Tu fazes, e depois a gente vai perceber que o Senhor fez, e fez porque estava. Senhor, dá esta graça pelo Espírito Santo para cada um desses meus irmãos e irmãs. Senhor, que pela fé eles saibam, e que pela fé eles vivam essa linda realidade: Tu estás no meio de nós. Solta a sua voz.
E canta no Espírito, para que Ele faça essa obra em você. Você não está cantando por cantar, você está cantando para que o Espírito Santo Ele mesmo sopre dentro de você e Ele faça esta obra em você. Reacende, Espírito Santo, o dom da fé em cada um de nós. Reacende, Espírito Santo, essa realidade de fé na qual nós vivemos nessa realidade. Ele está, Jesus o Senhor está no meio de nós, e nós precisamos viver nessa certeza de fé. Nós precisamos arriscar nessa certeza de fé. Nós precisamos nos aventurar, de aventura em aventura, nessa certeza de fé. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi muito claro nesta manhã. Eu quero viver cada vez mais. Eu preciso, é uma necessidade, Senhor, viver cada vez mais nessa certeza. Tu estás no meio de nós, Tu estás comigo, Senhor, Tu estás conosco, Tu vives no meio de nós, Tu realizas no meio de nós, e nós percebemos o efeito, percebemos as consequências da Sua presença, sem te perceber, sem te ver, sem te tocar, sem te sentir. Nós vamos vendo apenas depois as consequências. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Antes de nós cantarmos, deixa eu contar uma coisinha. Os índios sabem muito bem disso. Eles ensinam de uma maneira maravilhosa, que mesmo no meio da mata, pelas pegadas, pelos pequenos sinais que ficam, eles percebem que por ali passou um animal. E eles percebem que animal, eles sabem que animal que é, até se é grande, se é pequeno, sabem. E daí, seguindo aquelas pegadas, que não é que são pegadas até no meio da mata. O que fica de pegada no meio da mata? Quase nada. Mas eles seguem aquelas pegadas e depois chegam lá e conseguem pegar a presa. Gente, a maravilha que acontece conosco. Assim como eles não veem a presa, não sentem a presa, mas eles vão percebendo as consequências daquele animal, daquela presa que passou por ali. O que acontece conosco é isso. Depois, e às vezes bem depois, desculpe falar como o padre Léo fala, né? E tem gente que é tão anta, que custa para perceber, custa para cair a ficha, para perceber que Deus passou por ali. Mas desculpe, até as antas são capazes de perceber que Ele passou por ali, que Ele interveio na sua vida, que Ele estava presente. Depois a gente percebe as consequências, as pegadas que Ele deixou. E as pegadas que Ele deixa, gente, não são como as pegadinhas de um animal que passou na floresta. Não, são muito mais claras. É só ter olhos abertos para ver. Você vê na sua vida com coisas que já aconteceram, como realmente você vê naquela doença, naquela morte que aconteceu, naquele problema, até mesmo naquela desgraça que aconteceu, como Deus esteve presente. E eu aguentei só por causa de Deus. Até como canta o Nelsinho Correia, né? Quem me segurou foi Deus, com teu amor de pai. Quem me segurou foi Deus. Você vai perceber que é assim. E se não fosse Ele, coitado de você, coitado de mim, coitado de mim. Deixa eu dizer, muitíssimas vezes, para não dizer sempre, eu ajo pela fé. Portanto, sem ver nada, sem sentir nada. Só depois, e às vezes eu sou um bocado anta também,
Só bem depois que eu vou perceber, puxa, Deus fez. Ele estava presente. Era Ele que estava lá. Você me entende? Eu tenho certeza que você já viveu isso. Só que nós temos que deixar de ser anta, gente. Temos que deixar de ser radião. Temos que deixar de ser a pessoa que a ficha não cai. E pela fé fazemos com que a ficha caia logo, que a gente seja menos anta, que a gente sintonize, não seja radião, que custa a sintonizar, não, ao contrário, que a gente sintonize logo, para não viver nessa penúria, para não viver nessa miséria, para não viver nessa tristeza, para não viver nesse desespero, e alguns nessa situação deplorável, talvez jogado no fundo de uma depressão. É totalmente diferente. Noite escura do espírito não tem nada que ver com depressão, não tem. Você pode viver como Madre Teresa numa noite escura do espírito, mas com a certeza da fé. Você não vê nada, você não tem nenhuma luz, mas pela fé, e depois pelas consequências, como aconteceu com ela, você perceber, Deus esteve sempre, em todas essas situações comigo. Daí fica fácil você concluir, Ele está no meio de nós. CançãoNovaPlay.com. Assine já!